confiei que Deus, Ele podia todas as coisas. Por 22 anos eu tive muita fé. Por 22 anos. Só que cansei de acreditar. Cansei de acreditar num Deus que eu não vejo. Senti, muitas vezes senti, mas podia ser emoção, quem sabe? Não era emoção, né? Porque o nosso psicológico trabalha de tantas formas. E eu confiei tanto nesse Deus que eu dediquei uma vida inteira para Ele. Confiei na palavra quando diz assim: aquele que perder a sua vida por amor a Deus, achá-la-á. Então eu perdi tantas coisas dessa vida. Estou falando de curtição, de balada, de bebida, de droga, de cigarro, nada disso não, que eu nunca fui ligada muito a essas coisas. Já bebi, mas sabe aquele socialmente. Então, de tanto confiar, me dedicar a Ele, à obra dele, cheguei a me tornar a pastora. E como a psicóloga falou, a pastora, aquela que Deus usava para curar, Deus usava para libertar, Deus usava para ajudar as vidas. E dentro dessa minha vida, eu tive 2 filhos que eu amava muito. E junto a esses 2 filhos, eu tive vários filhos emprestados dentro do meu lar. E eu dividia tudo que eu tinha com os irmãos que frequentavam a minha casa ou até mesmo aqueles que nem eram da minha igreja. E a minha primeira decepção com Deus foi quando Ele permitiu que o meu filho de 12 anos fosse morar com o pai, que o dinheiro do pai sucumbisse, porque agora, aos 21 anos, ele acabou de confirmar isso para mim, que uma vida melhor, né, ao lado do pai, bons estudos, boas escolas, também foi o que me fez permitir ele ir, não brigar por ele, porque eu sabia que o dinheiro do pai poderia proporcionar ao meu filho muita coisa. E eu pensei assim, a mãe que ama quer o melhor para o seu filho, então eu não posso ser uma mãe egoísta. E aquilo ali partiu meu coração, entrei em depressão, vivi 2 anos em depressão pela falta do meu filho. Eu chorava quando eu via as mães. No primeiro ano, então, foi o mais difícil para mim. Quando eu via as mães comprando material escolar, e eu lembro que eu parei no meio da rua e comecei a chorar. E falei, é o primeiro ano que eu não compro material escolar para os meus filhos. É o primeiro ano que eu não sei quem é a professora dos meus filhos. É o primeiro ano que eu não sei o que é ir numa reunião de colégio dos meus filhos. Mas vamos seguir em frente, né? A vida quis assim. Por algum motivo eu vou entender lá na frente. Era assim que eu pensava, porque minha fé em Deus era inabalável. A fé em Deus era indestrutível. E eu chorava, amargurava o meu coração por já ter uma frustração de uma separação, de uma primeira separação do pai deles. Mas tinha fé que a família era tudo, que Deus era o Deus da família e que ia reconstruir novamente o meu lar. Até um dia que eu percebi que num momento de oração eu tinha me revoltado com Deus, porque eu falei, poxa Deus, eu sempre fui uma boa mãe, tive meus filhos como uma galinha debaixo dos seus uma galinha com seus pintinhos debaixo das asas,
Nunca negligenciei a escola, o estudo, a educação dos meus filhos, me considerei uma boa mãe. Até hoje eles dizem que têm orgulho de mim, mesmo eu ter sido uma mãe um pouco dura com eles. Deixei meus filhos escolher a religião que eles queriam. Mas sempre pedi a Deus, Senhor, eu faço a tua obra, eu faço a tua vontade com todo o meu coração e com toda a minha força. Mas não deixa o dinheiro do Pai tirar os meus filhos de mim. E isso não aconteceu. E foi a minha primeira decepção com Deus. Aí eu tive a minha primeira decepção. E aí conheci uma pessoa, casei. Hoje é um pastor, está do meu lado. E eu vim para Juiz de Fora cuidar de dependente químico. E não foi fácil cuidar de dependente químico. Eu, por um bom tempo, passei privações, passei necessidades, passei situações, mas ficava feliz porque via a glória de Deus. Mas ao cabo de 6 anos, diante dos meus olhos, vi minha mãe falecer. E eu sempre pedi a Deus, Deus, não me permita ver tal coisa. Sempre pedi a Deus para que Deus levasse minha mãe em pleno vigor, saúde, mas que eu pudesse aproveitar muito, muito da minha mãe. Estar muito com ela. E nós éramos mais do que mãe e filha, nós éramos amigas, irmãs e companheiras. E Deus, Ele me pegou de surpresa. Ele permitiu que os meus olhos vissem a partida da minha mãe. E doeu. Até hoje dói a lembrança daqueles olhinhos assustados olhando para a filha dela. E aqueles olhinhos que perguntavam o que está acontecendo. E os meus olhos de volta para ela respondiam, eu não sei o que está acontecendo. E numa grande surpresa, esse Deus que eu prometi fidelidade até a morte, Ele levou o meu bem mais precioso, um dos meus bens mais preciosos. E hoje novamente me encontro em luta, em escassez, porque eu tive casas, mas perdi o direito de todas elas. Não entendia por quê. Parece que Deus comigo, Ele faz assim, Ele dá o doce e depois tira. Como agora, o carro dos meus sonhos chegou às minhas mãos. Mas a culpa é dele. Porque como pagar o carro, eu teria como pagar se tivesse sol, mas ele não manda o sol. E quando manda sol durante a semana. Final de semana não tem sol, então eu não tenho como levantar recursos financeiros, até mesmo para pagar os empregados. Aí veio sobre mim várias doenças. Aí veio depressão, síndrome do pânico, que é a coisa mais horrível que um ser humano pode ter, eu acho. Veio tumor na minha boca, veio pedra na vesícula, veio esteatose hepática de grau 2 no meu fígado. Não é qualquer coisa que eu posso comer. Hoje eu sou limitada a comer certos tipos de coisas. Ah, sim, tem muita gente pior. Tem muita gente pior.
Aí eu virei, um dia desse, virei pro diabo e falei: diabo, tu tem sede na minha vida? Todos os recados que eu recebo de ti é isso. Tu tem sede na minha vida. Você quer me destruir o tempo todo. Você me odeia. Você não quer que eu continue fazendo a obra que Deus tem na minha vida. Eu me rendo a ti. Eu perdi. Você ganhou. Chega. Minha fé acabou. Minha fé se esvaiu. E eu me destituo do cargo de pastora, serva do Deus Altíssimo, e passo a ser o trapo, o nada. Porque você, diabo, é forte e venceu. Foi isso que eu falei. E encerrei a carreira de uma pastora. Acreditava num Deus que podia todas as coisas. Só que não, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, e ela é verdadeira, ela é verdade pura. O que poderá nos separar do amor de Cristo? A fome, a angústia, a nudez, a escassez. O que poderá nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Porque uma vez que você creu nele como seu Salvador, numa vez que você acreditou que ele é o seu Senhor e o único, o diabo ele não tem poder sobre a tua vida. Porque se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Porque ele é Deus, ele é o soberano. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou da minha vida, da sua vida. Ainda que a gente tenha que passar pelo vale da sombra da morte, nós não tememos mal algum, porque Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo, Ele é o nosso Deus. Ainda que as lágrimas rolem sobre o nosso rosto, por qualquer situação que passamos, Ele vem e enxuga as nossas lágrimas. Ainda que tudo pareça estar difícil, Ele é a solução para os nossos problemas, porque Ele é Deus, Ele é o nosso amor, Ele é o único. Não existe a morte para aqueles que confiam em Cristo. Eu falei aqui da minha mãezinha, mas eu estou feliz porque naquele grande dia eu creio que eu vou encontrar com ela. Não importa a aflição que eu estou passando hoje, as lutas que eu estou enfrentando agora, mas eu sei que naquele grande dia, eu verei o meu Rei, eu verei o meu Deus, eu verei, porque eu creio no Senhor. Ainda que o diabo, ele tente o tempo todo roubar a minha fé, ainda que ele tente acusações contra mim, ainda que ele tente caluniar-me, ainda que ele tente apontar o dedo para mim, ainda que ele tente me enfermar, porque toda enfermidade não vem de Deus, ainda que ele tente todas essas coisas, no meu Deus eu confiarei. E é Ele o dono da minha salvação. O diabo, ele queria que eu falasse isso mesmo. O diabo, ele queria que eu odiasse a Deus, como ele tem feito em muitos corações. Ele tem feito você blasfemar contra Deus, porque Deus não realiza os seus sonhos, porque Deus não faz a sua vontade. Ele bota na tua cabeça que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus... Nada, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Saiba disso, nunca perca sua fé. Ser fiel até a morte
e Ele te dará a coroa da vida. Ainda que tu tenha que passar fome, escassez, nudez, ainda que a vergonha venha sobre ti, ainda que a calúnia venha, ainda que tudo aconteça de ruim sobre a tua vida, saiba de uma coisa, Ele é fiel para te salvar, porque o que Ele quer é salvar a tua vida, não importa da forma que seja, Ele quer te salvar. Então seja um verdadeiro adorador.